Em 1994, um terremoto de magnitude 6.7 atingiu a cidade de Los Angeles, matando 57 pessoas e causando um apagão por toda a cidade. Momentos depois, os serviços de emergência começaram a receber várias ligações de moradores assustados, perguntando o que eram algumas nuvens prateadas estranhas no céu, e perguntando também se elas tinham causado o terremoto. Será? Este é o Brain Bug. Este terremoto foi o Northridge, que deixou mais de 8.700 pessoas feridas, causando um prejuízo estimado em 20 bilhões de dólares. Mas as assustadoras nuvens prateadas nada mais eram do que a nossa própria Via Láctea, que agora estava visível a olho nu por causa do apagão na cidade. O problema é que, por causa da poluição luminosa, típica dos grandes centros urbanos, a maior parte da população não faz ideia de como é conseguir ver o braço da Via Láctea em uma noite de céu estrelado. Muita gente me pergunta como é que eu consigo tirar fotos assim. E a primeira resposta é simples: fuja da poluição luminosa. Mas o que é a poluição luminosa? Sabe aquele brilho alaranjado que fica sobre as cidades? Aquela luz de poste que entra pela janela e atrapalha o seu sono? Ou aquele farol de carro que te ofusca na curva? Então, poluição luminosa é quando a gente usa a iluminação artificial de maneira errada ou exagerada. Então a gente deixa de iluminar só aquilo que a gente quer e passa a perder luz e iluminar todo o restante que não tem importância nenhuma. Segundo uma cartilha do Laboratório Nacional de Astrofísica, cerca de 30% do que é gasto com iluminação é desperdiçado iluminando o céu. A estimativa é que só nos Estados Unidos, por ano, sejam jogados fora cerca de 2 bilhões de dólares com aquela iluminação inútil que vai acima da linha do horizonte. Bom, existem algumas categorias de poluição luminosa, mas as mais importantes são assim: Sky Glow, que é essa névoa alaranjada sobre as cidades; Glare, que é a luz de ofuscamento, como nos faróis de carro, nos refletores, nos postes; e o Trespass, que é a luz intrusa, usada para iluminar o ambiente, mas que acaba invadindo o outro, como nos postes que iluminam a rua, mas também ilumina dentro de casa. Bom, mas se o prejuízo financeiro sozinho não for suficiente para a gente entender o quanto esse desperdício de luz não faz sentido nenhum, os impactos do uso exagerado da luz ainda vão além. Por exemplo, a poluição luminosa afeta os ciclos migratórios reprodutivos de várias espécies, como dos filhotes de tartaruga marinho, por exemplo, que quando nascem, eles tendem a se orientar pela luz das estrelas, da lua, para caminhar em direção à praia. Mas quando tem muita poluição luminosa atrás de uma cidade praiana, por exemplo, eles acabam ficando desorientados. O prejuízo também é sentido nos observatórios de astronomia. Eles se veem cada vez mais obrigados a lutar contra a poluição luminosa dentro da região onde eles estão inseridos. Isso, obviamente, acaba atrapalhando uma série de pesquisas sobre o universo. Mas e aí, como é que eu e você, a gente pode se importar com essa coisa toda e agir, fazer alguma coisa em relação a esse problema? Bom, na verdade existem medidas bastante simples para solucionar isso daí. A primeira delas é relacionada ao design das luminárias que a gente usa em casa. Se você pegar e fazer uma pesquisa de mercado, muitas delas elas não são eficientes, elas não são sustentáveis o bastante para iluminar só aquilo que a gente precisa. Primeiro passo então, pesquise bem antes de comprar as luminárias para sua casa. Verifique se elas vão ser realmente eficientes para aquilo que você precisa. Você não tem necessidade de apontar para uma parede e escapar metade da luz para o céu. Depois, a gente pode pensar em investir um pouquinho em sensores ou temporizadores para a nossa própria casa, nosso ambiente de trabalho. Um outro ponto, as nossas cidades, elas frequentemente investem em uma verba pública para a troca da iluminação viária. Então, cabe a gente também se perguntar, será que o nosso dinheiro está sendo bem investido? Existem programas internacionais com o objetivo de fazer com que o cidadão comum avalie o grau de poluição luminosa do ambiente, da cidade onde ele vive. Uma delas é o Globe at Night, que eu vou deixar o link na descrição também, que já existe há mais de 9 anos e coleta dados de mais de 115 países. Aliás, um parênteses. Tudo que a gente está falando aqui nesse canal de informação, de curiosidade, de dados, de estatísticas, a gente vai linkar tudo aqui embaixo. Então todas as pesquisas que a gente achar, tudo que for de material de consulta, coisas interessantes, o próprio mapa de poluição luminosa, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Bom, se você já tinha pensado nisso antes e acha interessante se preocupar um pouquinho mais com o que está além do nosso cotidiano, a gente parar de olhar para baixo, começar a olhar um pouquinho para o céu, pô, isso é uma experiência fenomenal. Agora, se você nunca pensou nisso antes e achou legal esse conteúdo, compartilha esse vídeo.
Deixa o seu like aqui, quem sabe mais pra frente a gente consegue ir para uma área rural e filmar como é que é o processo de fazer uma astrofotografia. E vai por mim, quem que não queria olhar para o céu de noite e ao invés de ter essa visão, ter essa daqui? E é isso aí, galera. O Luan e eu, a gente está tentando com esse canal aqui trazer informações novas, algumas curiosidades. E se você tiver alguma sugestão de tema para a gente pesquisar, falar um pouquinho sobre, deixa aqui nos comentários. Aproveitando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu nome é Elder e este é o Brain Bug.